E pessoal, eu sei que há um tempo eu comecei aí uma série de vídeos sobre estilo de vida, alimentação e tal. E aí eu sumi, né? Pra variar. Gente, pra variar. O que é que acontece? Algumas coisas mudaram nesse trajeto, sabe? Foi efetivo, eu fiz 7 meses de treinamento, né? Que seria coaching de alimentação e atividade física. Tive excelentes resultados, baixei muito meu percentual de gordura. Comecei a me conhecer melhor no sentido de alimentação, vontades, autocontrole. Mas percebi que essa alimentação restrita, para quem é atleta, gente, a verdade é essa, tá? Para quem escolhe viver de forma atlética, não estava fazendo muito sentido para mim, tá? Eu me sentia muito cansada por ter que bater as minhas cotas de proteína, carboidrato, gordura. Era muito exaustivo para mim ter que bater aquilo todos os dias, bater os meus macros, tá? Comecei a me lembrar da época que eu morei no Rio, em que eu fazia acompanhamento nutricional, numa outra vertente, tá? E que, de alguma forma, aquele estilo de nutrição, ele se encaixava melhor pra mim, assim como o jejum se encaixava muito melhor na minha rotina e no meu funcionamento biológico, tá? E aí, eu não consegui manter o jejum nesses 7 meses, porque era, gente, muita comida. Eram 1.200 calorias, 1.400 calorias, mas era muita comida. Eu tinha 6 refeições por dia, 5 refeições por dia. E por mais que eu quisesse fazer o jejum e juntar as refeições, eu não dava conta do volume de comida. Então, por vezes, eu não batia os meus macros, isso me deixava muito frustrada. E aí, ao invés de pensar formas de balancear, eu acabava indo até, às vezes, para alguns gatilhos compulsórios, tá? Um deles, que eu fazia, e se eu não me atentar ainda faço, é comer ou beber algo até eu sentir o estômago estufado, tá? Isso me causa uma hernia de hiato. Então, não faça isso se você não quer ter doenças secundárias, tá? Essa hernia de hiato, ela não é reversível, tá? Então, a título de explicação, a hernia de hiato, ela não é reversível, que significa que eu vou ter hernia de hiato pra sempre. Basicamente, gente, aqui onde tem o diafragma, aqui onde passa o esôfago, o meu estômago, ele subiu e fica uma porção dele fica aqui em cima, tá? Automaticamente a válvula do meu estômago não fecha e eu tenho refluxo, tenho esofagite, tá? Algumas feridas no esôfago e tal. Então, coisa do tipo. Então, faço acompanhamento anual para isso aí. São as minhas lesões, são muito pequenas, algumas até reverteram, tá? Em função da alimentação. Então, a alimentação ela tem que ser aliada nesse processo. E aí, por questões financeiras e psicológicas, eu optei por não continuar fazendo o meu coaching. E aí, isso me levou pro outro lado, né? Pro extremo de querer largar, chutar o balde. Junte a isso o fato de eu estar treinando na época, que não tem tanto tempo assim, numa academia que tem uma infraestrutura extremamente precária. Isso foi me desmotivando. Não que eu precise de uma academia de última geração, tá? Porque na cidade da minha mãe eu treinava e ainda treino quando eu tô lá numa academia old school, ou seja, assim, aparelhos que são mais olds, mais robustos, menos sofisticados do que as academias de rede, por exemplo. E eu amo treinar lá. Mas eu sei que o pessoal já tem um extremo cuidado com a academia, diferente dessa outra academia que eu tava frequentando aqui perto do apartamento, que o pessoal é meio largado com as coisas, sabe? Então isso também me desmotivou. Mas graças a Deus, né, disso tudo, eu decidi. Dei uma afastada da academia, tava indo bem de vez em quando. Tô treinando com um treino genérico, baseado nos meus últimos treinos, tá? Não estou treinando com o mesmo volume de cargas, nem com a mesma intensidade que eu tava treinando antes, mas estou buscando, na verdade, né, equalizar algumas coisas dentro da minha rotina, digamos assim, né, fitness saudável, tá? Então a primeira delas, eu voltei pra uma academia de rede, tá? Como é um deslocamento a pé de uns 20 minutos para ir, uns 20 minutos para voltar, normalmente durante a semana eu não faço cardio, tá? Então eu já contabilizo esses 40 minutos totais de deslocamento como o meu cardio do dia. Minhas fichas estão entre 30 a 50 minutos de execução, não mais que isso. As minhas fichas estão bem divididas, então eu tenho 4 fichas e em cada uma delas eu treino um grupo muscular, ou um macro grupo muscular, tá? Não estou fazendo mais dieta no sentido de dieta calculada por um nutricionista, tá? Eu decidi buscar uma alimentação balanceada, então não muda muito o meu estilo de alimentação, que é comer frutas, verduras, carnes e algum carboidrato. Eu reincorporei jejum e tudo está melhor com o jejum de volta, tá? Porque eu não como muitas vezes ao dia, então pra mim acabou sendo mais fácil trazer o jejum de volta. Não faço jejuns hiper longos, tá? Os meus jejuns ficam entre 12 e 16 horas, sendo que normalmente são 15 horas de jejum que eu faço. Mas isso está devolvendo o meu equilíbrio alimentar, tá? E aí eu comecei a repensar algumas coisas sobre a minha relação com a comida, principalmente. Comecei a pensar no meu histórico de vida, né? Sobre as dificuldades alimentares que eu já passei, que eu não vou explorar aqui, e por que eu estava comendo da forma como eu estava comendo. Então o jejum ele me ajuda a ser reflexiva sobre isso e a mostrar para o meu cérebro que a comida não me domina.
sabe? Então, o jejum, ele não é pra mim, não é uma ferramenta de emagrecimento, ele é uma ferramenta de equilíbrio emocional, tá? Então, um equilíbrio mental e um equilíbrio racional das minhas emoções, tá? Então, tô fazendo assim pra mostrar que é um eixo mesmo, tá? O jejum me proporciona esse equilíbrio e faz com que eu também tenha uma concentração maior, uma produtividade maior e uma preocupação menor ali com ficar atingindo macros alimentares, bater metas alimentares, tá? Então essa é uma nova fase, um novo tempo pra minha vida fitness, saudável aí. E eu espero poder trazer um pouco desse conteúdo aqui pra mostrar que é possível praticar atividade física, se alimentar bem, sem necessariamente precisar fazer algo restritivo, tá? Aí eu espero conseguir organizar aí essa questão desses conteúdos dentro da minha rotina, tá? Uma outra coisa que nesse período acabou acontecendo é que eu decidi dar um tempo de Instagram e de TikTok, que isso estava me roubando do meu presente, sabe? Dessa vida real, do lado de cá da câmera. E não do que tá dentro da tela do meu celular, do meu computador, do meu iPad. Então eu decidi dar um tempo lá. Pra mim é bem mais produtivo fazer vídeos longos, né? Esse aqui, por exemplo, que já tá chegando a 10 minutos. E colocar aqui no YouTube e assista quem quer. Ou faça igual eu faço, assista na velocidade 1,5, 1,75 e coloco ali em alguma tela e vou fazendo outras coisas enquanto eu vou escutando o vídeo. Mas eu espero poder trazer essa nova jornada minha aqui e de alguma forma contribuir para que essa sua jornada também seja mais equilibrada e menos radical, tá? Aí atualizando números, tá? Não tive reganho de peso, mas senti sim algumas roupas um pouco mais apertadas. A minha retenção hídrica, ela aumentou um pouco, então eu preciso aí equalizar não só a minha quantidade de sal, mas a quantidade de água que eu tô consumindo por dia. Comentei, né, que meu treino agora ele tá dividido em 4 macrogrupos ao longo da semana. E basicamente o que eu faço? A cada 4 fichas, eu mudo a quantidade de repetições e como eu calculo as cargas, tá? Então, eu vou revisando isso a cada 4 semanas, ou seja, a cada mês, mais ou menos. Às vezes dá menos, às vezes pode dar mais, depende de quantas vezes eu consigo treinar na semana. A meta é que eu consiga treinar 4 vezes na semana, ao invés de 6, como eu estava fazendo antes. Então a meta são 4 vezes na semana. Se eu treinar 6, eu tô no lucro, tá? Até porque eu estou precisando conciliar essa minha rotina de treino com atividades presenciais no meu trabalho, que às vezes acontece na Savassi, em BH, que é perto de casa, e às vezes acontece lá em Betim, que é do outro lado da cidade pra mim, né? Cardio. Eu só faço quando eu tenho tempo, tá? Então posso dizer aí que eu tenho 40 minutos de cardio, que é esse tempo pra ir e voltar a pé todos os dias, ou os dias que eu treino, na verdade, né? Não é todos os dias. E aos finais de semana, aí sim, eu faço cardio de 30 minutos a 1 hora. Normalmente, se eu faço esse cardio na academia, eu opto por fazer bike, que é algo que eu gosto. Quando eu não treino aos domingos, quer dizer, recapitulando, né? Eu não treino aos domingos quando o meu namorado tá em Belo Horizonte, e aí normalmente a gente vai andar de bicicleta, que eu acabo fazendo cardio também, tá? Então, é isso, tô buscando equilibrar as coisas e ser mais realista, tá? O coach, pode ficar a pergunta do tipo assim, o coach, né, o treinamento com acompanhamento nutricional junto, não serviu pra você? Serviu muito pra mim. Porém, não se encaixa na minha disponibilidade de tempo, tá? E não foi aderente a longo prazo pro meu comportamento fisiológico e psicológico também, tá? Então, esse é o ponto. Não é que ele não tem utilidade. Hoje, ele não se encaixa na minha rotina e nas coisas que eu quero poder fazer. Então, né, e nem financeiramente falando, porque é puxado. E eu tenho outras prioridades financeiras, então eu comecei um micro MBA, tá? Que de micro não tem nada, porque dura quase 2 anos. Então eu precisava de tempo, né? Alocar meu tempo também nessas coisas e meu dinheiro nessas coisas. Precisava focar no inglês. Então, eu tive que fazer escolha, gente. E tudo bem, a gente faz escolhas diante do cenário que a gente tem. Mas foi algo que eu conversei muito nas minhas sessões com a psicóloga, de quando eu precisei tomar essa decisão. Eu levei isso pra ela. Ela perguntou se eu estava confortável, se eu entendia os aspectos que as decisões que eu estava tomando envolviam. Então, assim, claro que tudo isso, essa mudança, lá atrás, quando eu decidi ir pro treinamento, né, pro coaching, foi útil pra mim e foi necessário, porque eu estava num momento de descontrole emocional e hormonal também. Então eu precisava de regras para poder achar ali de novo o eixo. Quando eu achei, eu comecei a perceber que certas coisas não faziam sentido pra mim. E aí eu recalculei a rota, tá? Então é isso que eu quero fazer. Mas eu não vou deixar de treinar, nem de levar minha alimentação de uma forma mais saudável, tá? Com mais equilíbrio e me conhecendo melhor, tá? Eu fiz 7 meses de treinamento, mas eu posso dizer aí nesse 1 ano, né, que eu tenho sido mais regular com a minha vida fitness, digamos assim, eu já amadureci muito, já avancei muito nesse sentido, tá? De entender as coisas, como elas funcionam e como eu posso ajustar elas para funcionar dentro da minha realidade. E à medida que eu for trazendo essas coisas aqui, eu gostaria que você também fizesse essas reflexões
pra sua vida, sabe? Pra sua rotina, pra sua disponibilidade. E, de fato, desligar das redes sociais foi essencial pra mim. Eu estava me sentindo cobrada, mesmo que ninguém te cobre nada, né? Mas eu senti que aquilo ali estava me gerando mais estresse do que coisas boas. Mas esse é o update geral, tá? De como tá aí minha rotina fitness. E aí, depois eu vou trazer pra vocês alguns detalhes dessa nova rotina, tá? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.